Oi, pessoal! Essa será a nossa primeira aula do módulo de determinantes. Aqui a gente vai ver a introdução e vamos começar com o caso de uma matriz 2 por 2, que é o mais simples, certo? Então, o conceito de determinantes é que é um número real associado a uma matriz quadrada, certo? Isso é importante. Porque determinante a gente só vai conseguir calcular para matrizes quadradas. Para relembrar, matrizes quadradas são aquelas que têm o número de linhas igual ao número de colunas, ok? Então, o determinante de uma matriz é indicado por... Então, uma matriz qualquer, aqui eu chamei de M, vai ser indicado por det de M. Então, quando tiver essa palavra det de M, quer dizer que é o determinante da matriz M. Ou det da matriz. Então, já escreva a matriz. Já coloca os elementos. Det da matriz, escrita como se fosse um parêntese grande. Ou então, esses dois traços grandes para indicar que é uma matriz. Então, pode se pedir dessas duas formas. Dessas três formas, na verdade, certo? Isso aqui é só indicação. Então, aqui, o determinante da matriz M é... Então, essa matriz M que eu chamei antes, digamos que vamos ter ela agora. Determinante da matriz M é... Então, a matriz M é essa, com esses elementos, A, B, C e D. Então, o determinante dela vai ser calculado de que forma? Para uma matriz 2 por 2, que é a ordem dessa matriz, e que é o caso que a gente está estudando aqui, vai ser da seguinte forma. Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal é essa aqui, e eu tenho os elementos A e D, então vou multiplicá-los, e subtrair com a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é essa outra diagonal aqui, que são os elementos B e C. Então fica assim, o determinante da minha matriz M, AD, ou A vezes D, que é o da diagonal principal, menos, esse menos é regra, certo? Sempre tem que ter o menos. Menos a multiplicação da diagonal secundária, que é B vezes C. B vezes C. Então, isso aqui é uma fórmula, basicamente, que vocês têm que ter em mente para o cálculo do determinante. Ou nem precisa, na verdade, estar decorando fórmula. Na verdade, a regra é simples. Multiplica os números da diagonal principal e subtrai com a multiplicação dos números da diagonal secundária. Só isso. Então, vamos ver um exemplo? Esse exemplo diz... Calcular o determinante da matriz abaixo. A matriz abaixo é a matriz A e tem os elementos 6, menos 4, 1 e 3. Então, para o cálculo, eu multiplico primeiro os elementos da diagonal principal, 6 vezes 3. Aqui, determinante de A, o det de A, det de A quer dizer que é determinante da matriz A, é igual a 6 vezes 3, que aqui é os elementos da diagonal principal se multiplicando. 6 vezes 3, menos, esse menos tem que ter... menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é 1 vezes menos 4, ou menos 4 vezes 1, não importa a ordem. Então, vai ficar 1 vezes menos 4. Lembra de levar o sinal, não leva só o algarismo, não, leva o sinal junto que ele tem. Então, fica menos 4. Então, det de A é igual a 6 vezes 3, 18. A gente faz as multiplicações. 6 vezes 3, 18. E aqui... 4 vezes 1, 4. Ficou 4. Aí aqui, menos com menos, mais. E depois, det de A, determinante de A, é igual a 18 mais 4, que deu 22. Tem que prestar atenção no jogo de sinais aqui também, certo? Então, esse é o determinante, caso da matriz 2 por 2. Então, gente, o cálculo de um determinante para a matriz 2 por 2 é simplesmente essa, certo? É só essa regra de início. Na próxima aula a gente já vai aprender a calcular um determinante para a ordem 3 por 3 e assim a gente vai seguindo. Mas determinante não é complicado, tá bom? Então essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa um comentário. Pessoal, curtam o vídeo e quem puder se inscrever no canal, tá bom? Obrigado!